Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje vamos meditar aqui o quarto tema, deste grande livro, 40 Fundamentos para Permanecer Vivos na Igreja Católica. Irmãos, esse quarto tema, para nós hoje, celebra de maneira completa os sacramentos. Nós estamos meditando, nesse tempo da Quaresma, esses 40 fundamentos para permanecer vivos, firmes dentro da Igreja Católica, com a sabedoria de todos os conhecimentos, da Igreja, de todos os conhecimentos que Jesus ele deixou para cada um de nós. Como nós já vimos, Jesus ensinou aos seus discípulos, deixou conhecimentos, deixou formações. Eles eram discípulos, como estudiosos, aqueles que tinham que fazer o que Jesus fez. E nesse quarto tema para nós desse estudo, celebrar de maneira completa os sacramentos. E eu quero começar aqui com uma mensagem bíblica para nós, que se encontra em Lucas 22, 19. Tá? Lucas 22, 19. Tomou então em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Irmão, memória aqui, o livro não traz a riqueza que é na língua grega. Porque a memória aqui é refazer, atualizar. Do mesmo modo, tomou o cálice depois de cear, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Se nós pegarmos aonde foi profetizada a nova aliança, nós pegarmos Jeremias capítulo 31, versículo 31, vai falar dessa nova aliança que viria, que seria colocado no meio do povo de Israel. Em meu sangue e é derramado por vós. Nós vemos aqui a importância, irmãos, de nós pegarmos a tradução verdadeira, a tradução que foi realmente escrita, e inspirada por Deus. Nós vemos Jesus, ele institui os sacramentos, institui esses sacramentos que a sabedoria da igreja, no seu magistério, ela coloca para cada um de nós como meio de salvação. O porquê que nós buscamos a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica ela tem todos os sacramentos instituídos por Jesus e todos os meios de salvação. Por isso que nós colocamos esses meios de salvação para que nos ajude a ser salvos pela igreja e pelos sacramentos. A igreja, a sabedoria da igreja. Uma coisa que eu quero, antes de adentrar aqui, eu quero que cada um de nós entendamos é o seguinte. Quando Jesus ele institui o fundamento da igreja sobre Pedro, ele fala que ele seria a pedra e deu as chaves na mão de Pedro. Essa chave, ela tem o poder de ligar e desligar. Então, irmãos, quando um concílio acontece, reúne os bispos do mundo inteiro. Se nós pegarmos desde o começo da igreja até os dias de hoje, já tivemos 21 concílios. E nessas reuniões de concílios foram decididos dogmas contra as heresias, foram instituídos documentos, encíclicas. E o que tem isso a ver? Isso tem a ver porque, irmãos, tudo que a igreja ligou, tudo que a igreja ela estudou, ela ligou no céu. Então, se tem uma oração, se tem algum dogma, ela é ligada no céu. Ela é ligada diretamente ao céu. Primeiramente, os sacramentos. Nós vemos também, quando foi proclamado o dogma de Nossa Senhora, quando foi proclamado o dogma, momentos depois, quando ela aparece, ela usa aquele dogma, ela usa o nome daquele dogma. Então nós vemos a importância da ligação que tem a igreja quando ela liga no céu. É uma ligação imediata, é uma ligação que nós não conseguimos dimensionar. Nós vemos a riqueza inesgotável que é a palavra de Deus. E quando nós realmente entendemos que quando Jesus fala, aquilo é a verdade, nós vemos que quando ele institui esses sacramentos, nós vemos que institui a igreja
ligando também no céu. Por isso a autoridade da igreja. Precisa sim ter uma autoridade para interpretar o texto, porque como que eu vou ter a certeza que esse texto eu estou lendo da forma correta? Eu preciso de um magistério, eu preciso de alguém que colocou isto como autoridade. Então nós vemos a importância desta sabedoria da igreja, porque foi instituída pelo próprio Cristo. Celebramos de maneira completa os sacramentos. A importância de nós conhecermos a igreja, conhecermos todos os sacramentos. Irmão, primeiramente, você conhece todos os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja? Então nós vamos aqui ver a introdução desse 4º capítulo, né? Para nós, os católicos unidos na comunhão da Santíssima Trindade, como membros do corpo místico de Cristo, mantêm como laços visíveis desta comunhão a profissão da mesma fé. Sabemos o quanto manter a integridade da fé é importante, mas existe um segundo vínculo, a celebração comum do culto divino sobretudo dos sacramentos. Então nós vemos a unidade da igreja sobre os vínculos da celebração, mas contudo também sobre os sacramentos. Sacramento significa a presença do mistério de Deus. Então todos os sacramentos ela revela, né, misticamente os mistérios de Deus. Quem ama se faz presente. De 1000 maneiras Deus é amor. Sabemos sacramentalizar a sua presença. Isto aparece quase em cada página da Sagrada Escritura. Se a Bíblia tivesse um refrão, certamente seria: o Senhor está no meio de nós. Esta é a certeza dada por Moisés na sarça ardente: estarei contigo. Deus cumpre esta promessa fazendo presentes nos sinais, no maná vindo do céu e na água vertida da rocha, na palavra dos profetas, na presença dos reis e juízes. A tábua da lei são sinais sagrados da presença de Deus. O povo sabia e preservava esse sacramento na Arca da Aliança, tendo a reunião, e depois no Templo de Jerusalém, sinal grandioso da presença de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento nós já vimos a presença de Deus na Arca da Aliança, no maná, na água que vertia. Nós vimos a presença de Deus na coluna de fogo, nós vimos a presença de Deus e eles sabiam. O maná representava o próprio Deus. A Arca da Aliança tinha dentro dela o maná. Dentro da arca tinha a vara de Arão. Dentro da Arca da Aliança tinha a tábua das leis. E nós vemos a presença de Deus ali. Eles sabiam que aqueles objetos sagrados continham a presença de Deus. E hoje para nós, irmãos, o próprio Jesus nos promete em Mateus 28:20 que estaria todos os dias conosco até a consumação dos tempos. Irmãos, é real a presença de Deus no meio de nós, através dos sacramentos, através da Eucaristia. Todos esses sacramentos, existe a presença de Deus. É isso que nós temos que ter para nós na Igreja Católica. Todos os sacramentos, a presença de Deus. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Gálatas 4:4, o próprio Deus se encarnou na fragilidade de um menino de Belém, no seio da Virgem Maria. E o Verbo se fez carne e armou a tenda da sua presença no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14. Agora, pálidos nos sinais e sacramentos da antiga aliança dão lugar a Jesus, o sacramento do Pai. Ele é o sinal visível de Deus invisível. Como anuncia o Evangelho de Mateus, é o Emanuel, Deus conosco. O seu nome é a presença do amor que veio habitar no meio de nós. Nós vemos a importância de nós sabermos os nomes de Deus, né? Quando foi proclamado Jesus, o Yeshua, tem um significado muito grande para nós. Quando fala, né, o Emanuel, lá em Isaías vai ser prometido que o Emanuel viria, o Deus conosco. Então nós vemos que Deus é conosco e Ele não nos abandona. Ele está hoje presente nos sacramentos da igreja para a nossa salvação. Fundou a igreja, que é o seu sacramento neste mundo. Impulsionado pelo Espírito Santo, a igreja cumpre o mandato missionário de seu fundador, pregando a palavra de salvação, celebrando os sacramentos, as sacramentalidades da vida. Existe uma variedade de sinais sagrados celebrados pela Igreja Católica em sua liturgia, que são a expressão de passagens de Jesus no meio de nós.
são celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. A igreja elegeu os sacramentos como diretamente instituído por Cristo. Vamos lá, irmãos. O batismo, a confirmação do batismo, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Aqui nós vemos, vai falar da ordem para aqueles que são sacerdotes, como um casamento. E nós vemos o matrimônio, aqueles que são casados. O católico praticante sabe a importância de cada um desses sinais sagrados. O ponto mais alto é a fonte de todos, é a Eucaristia. Celebrado na Santa Missa, ela manifesta a presença real de Cristo no meio de nós. O católico fiel não fica um domingo ou dia santo de guarda sem participar da Eucaristia. Porque ele sabe, irmãos, o que é realmente a Eucaristia. É Deus presente no meio de nós, corpo, alma e divindade. Então um católico que conhece todos os sacramentos, ele não fica sem a Eucaristia. Por quê? Porque ele ama, ele quer estar presente com Jesus, ele quer receber Jesus dentro dele, ele quer receber. Então nós, irmãos, como católicos, nós temos que ter em nossa mente essa sabedoria dos sacramentos, e principalmente da Eucaristia. Participa e comunga, se necessário, por algumas ocasiões de pecado, procura a confissão, ao menos uma vez por ano, mas aqueles que são apaixonados em estar na presença, esse confessa semanalmente, mensalmente. Nós queremos estar com o nosso coração puro, pois não sabemos os dias de amanhã, irmão? Então nós queremos estar com o nosso coração puro em estado de graça para receber Jesus em nosso coração. Imagina você em estado de graça podendo receber Jesus no sacramento da Eucaristia. Então o católico que conhece os sacramentos, ele quer todas as vezes poder estar em estado de graça. Quando alguém está doente, procura a unção dos enfermos. O batismo é o novo nascimento católico. Olha a importância de nós conhecermos os sacramentos, irmão. O batismo é um nascimento católico. Ali nós vemos a igreja é conhecida como aonde acontece o batismo, naquela pia batismal. Ali nós colocamos como o útero da igreja, porque ali nós nascemos de novo. Ali nós nascemos para ser filhos de Deus. Ali nós nascemos para ser irmão em Cristo. Olha a importância do batismo. Na confirmação ou crisma, ela aprofunda ainda mais a unção do seu ser, a ser um apóstolo de Jesus. Quando nós recebemos a confirmação, nós saímos anunciando a palavra de Deus, anunciando porque nós recebemos a confirmação do nosso batismo e aquele que nós cremos. Que busca a maturidade na fé, na esperança da caridade. Finalmente, existem 2 sacramentos que definem o estado da vida da igreja. O sacerdote ordenado para congregar o povo na unidade, fazendo às vezes de Cristo cabeça. Pode ser ordenado diácono, presbítero ou bispo. Na família dos filhos de Deus, que é a igreja, ele recebe o nome de pai, padre. Então nós vemos aqui a importância do padre, pai. Ele que ali simboliza a família da igreja, os filhos de Deus. E pelo matrimônio, o casal se torna uma célula da igreja. Em cada lar, os pais são os sacerdotes da casa. A igreja é a família é uma igreja. Irmãos, nós vemos aqui uma pergunta que ficou muito forte no meu coração. É muito bonito ver um católico que participa de modo pleno e ativo, consciente dos sacramentos. E você, irmão, participa do modo vivo da igreja? Consciente dos sacramentos? Você tem no seu coração o conhecimento de todos esses sacramentos e a sua importância de cada um? Existem aqueles que nem querem saber, nem aceitam a Jesus, se é Deus, e muito menos celebram esses sacramentos. Até admitem alguns dos seus ensinamentos, mas preferem reescrever o seu evangelho de forma reduzida, seletiva. Por exemplo, imaginam que não precisam de fé para se salvar. Bastaria a caridade. Ou entendem que depois da morte descansamos. Nada disso. O cristão de verdade acredita que o Verbo se fez carne. E fazendo carne, nos alimenta na Eucaristia. O cristão de verdade acredita que o Verbo se fez carne.
Aconteceu em Jesus a encarnação, mas não houve a desencarnação. Portanto, uma fé espiritualista que desencarna Cristo e não crê na sua ressurreição da carne está bastante distante de Cristo todo. Para esses que não creem, muitas vezes nem sequer o batismo é necessário. Existem muitos que seguem a Jesus recriando a imagem à sua semelhança. Não são os católicos, nem sempre querem cristãos. Eles criam seu próprio evangelho. Eles criam o que eles querem. Não acreditam nos sacramentos. Não acreditam naquilo que o próprio Jesus falou em João 6, eis a minha carne. Irmão, se nós contarmos, Jesus falou 7 vezes no livro de João que ele é o pão da vida. Ele é aquela é a carne de Jesus, o pão. Afinal, em Jesus o verbo se fez carne. Falta encarnar a palavra no pão consagrado ou no irmão reconciliado. Faltam muitos ministros ordenados que trazem a presença sacramental de Cristo para a celebração. Muitos irmãos separados são mais santos e praticantes do que muitos católicos que vivem um catolicismo de conta-gotas. Mas convenhamos que é como uma visita que fica na sala de estar e não chega na cozinha. Tem reunião, mas não tem refeição. No cristianismo integral católico, o cristão é profeta, sacerdote, pastor, gente da palavra, dos sacramentos e da vida da comunidade. Quer ser integralmente evangélico, crente, pentecostal, seja um católico de verdade. Irmãos, olha a importância de nós conhecermos realmente os sacramentos da igreja. Olha o que esse padre traz para nós, irmãos. Muitos dos irmãos separados são mais santos e praticantes do que muitos católicos, que vivem um catolicismo de conta-gotas. Mas, convenhamos, é como uma visita que fica na sala de estar e não chega na cozinha. Tem reunião, mas não tem refeição. Irmão, imagina, para que os sacramentos do Antigo Testamento, quando Moisés ele tem a sabedoria, né, de Deus ali para fazer a Páscoa judaica, que manda que pegue o carneiro, o cordeiro, que manda passar o sangue nas portas, tudo isso tem um significado, mas não teria significado pleno se não comesse do cordeiro. O próprio Deus ali fala, tem que comer do cordeiro. Irmãos, imagina eles fazerem tudo e não ter comido do cordeiro. Não tinha consequências a Páscoa judaica, não tinha terminado aquela Páscoa. E a mesma coisa, quando Jesus institui a Eucaristia, ele fala, é preciso que coma da minha carne, é preciso que beba do meu sangue. Ali no Antigo Testamento já foi prefigurado para nós. E nós vemos aqui na igreja evangélica, como eu já coloquei, eu fui, mas nós vimos lá que não acreditam, é um simbolismo. Mas é a mesma coisa que nós ouvirmos a palavra, vir alguém na minha casa, sentar na minha sala, vir falar, mas não poder comungar, comer. É ir embora com fome. Mas conhecemos que como uma visita que fica na sala de estar e não chega na cozinha. Tem reunião, mas não tem refeição. Irmãos, está tendo muitas reuniões, mas não está tendo refeição, que é a Eucaristia, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo em alma, em divindade. Irmãos, que nós, como católicos, perseverantes, nós saibamos o poder da Eucaristia, o poder dos sacramentos, assim no batismo, assim como em todos os outros sacramentos, na unção dos enfermos, na penitência, na confissão da reconciliação do pecado, que nós sabemos, irmão, a importância da Eucaristia, a importância de todos os sacramentos, porque ela foi instituída pelo próprio Jesus, instituída dentro da palavra de Deus, e a sabedoria da igreja é em ligar no céu. Que Deus abençoe você, meu irmão, que você busque cada vez mais a sabedoria dos sacramentos para permanecermos firmes dentro da Igreja Católica. Deus abençoe.